Opa, bom. Se você pudesse viajar no tempo, para onde iria? Pro passado, tentando consertar os erros que carrega, ou pro futuro, 1000 anos à frente, para descobrir o que sua vida se tornou? Essa aqui é a pergunta que abre as portas de Futurama. E curiosamente, a resposta não vem de um cientista ou herói clássico, mas sim de Philip J. Fry, um simples entregador de pizza que por acaso acabou congelado 1000 anos e despertou em um mundo que jamais imaginaria. Então no vídeo de hoje nós vamos descobrir tudo o que acontece na linha do tempo de uma das séries mais famosas e amadas do mundo. Descobrir tudo o que acontece antes, durante e depois do universo e viver algumas aventuras junto de Fry e companhia. Mas bem, antes de chegarmos a ele de fato, precisamos voltar ainda mais no tempo, bem mais para falar a verdade, tá? Antes do Big Bang que criou nosso universo, em Futurama já existia uma entidade enigmática, um ser colossal em forma de planeta, repleto de tentáculos que simplesmente habitavam nada. Nós não sabemos sua origem, apenas que estava lá, sozinho, eterno e vagando pelo vazio. É esse ser que testemunha o nascimento de um novo cosmos, um universo batizado de Universo Gama. Só que em Futurama nada é simples. Não houve apenas um Big Bang, houve também um segundo que deu origem a um universo quase idêntico ao primeiro. E eu tô falando isso aqui para dar contexto por enquanto. Esse detalhe só fará sentido mais adiante na cronologia, beleza? Com o passar dos bilhões de anos, a vida começou a surgir, normalmente, assim como na vida real. Entre as primeiras raças cósmicas, nós temos os Niblonianos, criados já no momento do Big Bang. Criaturas de 3 olhos, aparentemente fofas, mas dotadas de uma sabedoria milenar. E sim, eles são importantes, porque teriam um papel essencial no destino de Fry e de toda a raça humana. Do outro lado, surgiram os Cérebros Natos, ou apenas Cérebros, inimigos declarados de tudo que fosse inteligente. Seu objetivo aqui era simples, reunir todo o conhecimento do universo e apagar as espécies que o detinham. Para isso, eles usavam telepatia e um poder peculiar, que deixava suas vítimas estúpidas ao ponto de não conseguir nem reagir. O inimigo perfeito para qualquer civilização. Entretanto, de alguma forma, Fry seria o único capaz de resistir a eles no futuro. Dito isso, nós avançamos para cerca de 20 bilhões de anos depois dos dois Big Bangs, onde ocorre o nascimento do Sol, da Terra e da Lua. Bender, Fry e o professor, já no futuro, testemunharam esse momento em uma de suas viagens temporais. E aproveitando esse gancho, essas viagens são bem curiosas, para não falar loucas, né? Ao longo da série, esses saltos mostravam que a humanidade não é só uma espectadora da história, mas também uma personagem que diretamente ou indiretamente molda o rumo do cosmos. Tudo corre em paralelo com a nossa própria história, mas sempre com uma distorção cósmica ou perturbadora, que sinceramente em alguns momentos, ou em quase todos, não faz sentido nenhum. Um exemplo aqui, a Terra começou a evoluir, surgiram os dinossauros, só que em Futurama eles não são extintos por meteoros, mas sim pelos cérebros, que seguiam cumprindo sua missão de resetar as espécies. Depois disso nós temos os primeiros hominídeos, as caçadas pré-históricas e a ascensão dos povos. Em 3500 a.C., alienígenas de um planeta distante chamado Tuban 9 chegam à Terra, mais especificamente no Egito, depois que o giro de seu mundo natal começou a diminuir. Esses seres eram gatos super inteligentes que acabaram venerados pelos egípcios como deuses, e foram eles que fizeram os egípcios construírem a grande pirâmide de Gizé, um detalhe que encaixou bem a adoração felina na antiguidade com a mitologia que temos dentro de Futurama. Cerca de 2000 anos depois, é a vez de visitantes do planeta Osiris 4 que vêm à Terra para aprender as técnicas de construções de pirâmides e como preparar os seus mortos. Além disso, esse mesmo planeta, por incrível que pareça, no futuro seria governado pelo próprio Bender, em mais uma de suas viagens temporais. Avançando agora até o Renascimento, Leonardo da Vinci em Futurama não era apenas um gênio terrestre não, tá? Ele era simplesmente um alienígena vindo do planeta 20, e acreditem ou não, em seu próprio planeta ele era visto como um idiota, mas tudo mudou após chegar na Terra e virar basicamente a lenda que é hoje. Além disso, até mesmo sua obra-prima Mona Lisa acaba envolvida em paradoxos temporais, porque em uma das suas idas ao passado, Bender rouba o quadro antes que o pintor pudesse terminar, como se fosse apenas mais uma de suas bizarrices cleptomaníacas, e então, eventualmente, Leonardo da Vinci volta mais tarde para seu planeta natal. Séculos depois, nós chegamos ao período da Segunda Guerra Mundial. Fry e companhia acabam voltando a esse período. Novamente, sim, tem muita viagem no tempo nesse desenho, tá? Muita, você não consegue entender. E o professor, em um de seus impulsos, simplesmente tira a vida de ninguém menos que o maluco do bigode. Isso aqui era pra ser bom, de fato. Pô, ele iria salvar muita gente no futuro. Entretanto, em Futurama, nada é tão simples assim. Porque alterar o passado não necessariamente resolve os problemas que acontecem no futuro. Muito pelo contrário, pode gerar ainda mais paradoxos. Então sim, tudo que aconteceu, que ele tinha feito, vai continuar acontecendo. Deixa eu te explicar aqui como outro exemplo, que acontece em um dos episódios mais marcantes e loucos da cronologia de Futurama, o incidente de 1947 em Roswell. Durante mais uma viagem do tempo, Fry encontra seu avô. Essa poderia ser uma cena muito bonita, um encontro marcante, mas como sempre tem que dar merda. O professor o alerta primeiramente dizendo que qualquer interferência poderia alterar o futuro, e em uma reviravolta durante o episódio, infelizmente o avô vai de arrasta. Fry, desesperado, até tenta protegê-lo, mas falha, e o homem morre em uma explosão. Isso aqui deveria tecnicamente significar o desaparecimento
ausento de Fry, certo? Só que não em Futurama. Na tentativa de consolar a viúva, vulgo sua própria avó, Fry se aproxima dela e bem, acontece o que vocês estão imaginando mesmo. No final das contas, ele se torna o seu próprio avô. O filho que nasce dessa relação é o pai legítimo de Fry. Então, meio que Fry é o pai e ao mesmo tempo filho de seu próprio pai. Não tente entender, é muita loucura. Pô, não dá pra explicar melhor do que isso, eu acho. A própria existência do protagonista é sustentada por um ciclo temporal fechado, pra vocês entenderem o tamanho da loucura que é essa série, tá? Décadas depois, em 1974, nasce Philip J. Fry, o nosso protagonista. Crescido em Nova York, Fry leva uma vida comum e sem grandes expectativas. Ele não era gênio, ele não era inteligente, ele não era rico, ele só era um cara comum, como tantos outros. Trabalhava como entregador de pizza, era atrapalhado, sonhador, e aos 25 anos parecia estar fadado a uma rotina monótona, sem nenhuma previsão de melhora no futuro. Mas na noite de 31 de dezembro de 1999, tudo muda. Ao realizar uma entrega, Fry é acidentalmente congelado em uma cápsula criogênica. Seu corpo seria preservado pelos próprios 1000 anos, e seu destino não poderia ser diferente. Ele simplesmente acordou em 2999 no coração de uma Nova York reconstruída, ou melhor, a nova Nova York. Esse é o ponto que a história realmente começa e nós temos o que de fato acontece nos episódios. Um homem comum preso no tempo, prestes a ser lançado em um futuro que mistura ciência, sátira e loucura. Mas eu vou dar continuidade e focar na cronologia por enquanto. Já nós voltamos para Fry, que tinha acabado de chegar em Nova York. Em 2007, nasce Philip J. Fry II, o sobrinho do Fry original, nosso protagonista. Ele carregava o nome do tio como uma espécie de homenagem, e também com destino de grande importância. E você pode estar se perguntando, por que eu tô citando isso aqui, sendo que aparentemente esse cara não vai ter tanta importância? O problema, cara, é que ele importa sim. Mais tarde, Fry II se tornaria o primeiro homem a pisar em Marte, ganhando notoriedade como uma das maiores figuras da exploração espacial no século XXI. E esse detalhe mostra muito bem como a família de Fry, de uma forma ou outra, sempre acaba ligada a momentos decisivos da humanidade. Em contrapartida, ele sempre foi um vagabundo sem futuro, né? Pouco tempo depois, outro acontecimento muda o curso da história humana, o surgimento de Lars Fillmore. Lars é a versão alternativa de Fry, criada a partir de um paradoxo temporal envolvendo a explosão na pizzaria em 2012. Diferente do original, Lars é mais maduro, calmo e até melancólico, podemos dizer. Sua trajetória é marcada pelo amor inusitado a uma narval chamada Lelo, encontrada em expedições no Polo Norte, e Lars, cara, é a prova de como as linhas temporais em Futuramas não são nada estáveis. Cada viagemzinha gerava ecos, cópias e consequências inesperadas, criando uma linha do tempo completamente nova. E isso não acontece só uma ou duas vezes, são muitas vezes, meus amigos. Por isso que é tão difícil criar uma ordem cronológica para essa série, algo que faça sentido. Enfim, em 2008 surgiu a invenção que ficaria conhecida como a cabine do desviver, espalhadas por cidades futuristas e usadas como se fossem cabines telefônicas. No mesmo período ali, naquela mesma época, vemos também uma referência direta ao mundo real, o cofre global de sementes na Noruega. E assim como na realidade, o cofre é construído para preservar sementes de todas as espécies de plantas, garantindo a sobrevivência em caso de catástrofe. E em Futurama, ele seria lembrado como mais uma tentativa da humanidade em proteger um futuro que inevitavelmente sempre escapava do controle. Então, mesmo criando isso aí, não deu certo, né? Não sei como é que vai ser o nosso futuro, mas em Futurama não deu certo. Enfim, vamos adiantar mais alguns acontecimentos aqui porque tem muita coisa para ver ainda. A partir de 2038, a Terra fica sem petróleo. A solução aqui encontrada é brutal: voltar a usar óleo de baleia como combustível. A crítica é clara: o futuro não está livre das mesmas decisões insensatas que marcaram o passado. Então, muitas vezes a gente não progride, a gente regride. Mas serve como uma crítica, mostrando que Futurama não é só loucura, tá? Ele toca em pontos chaves muitas vezes. Já em 2052, Nova York encontra outro problema: o acúmulo de lixo. A saída aqui foi muito burra, mas deu certo, né? Então não vamos dizer que é burra. Jogar os resíduos no espaço em foguetes. Esse detalhe aparentemente bobo terá consequências sérias séculos depois, quando uma bola colossal de lixo ameaça colidir com a Terra. Mas calma, que nós temos nosso grande protagonista para resolver tudo, tá? Depois nós voltamos nesse ponto. Por volta ali do século 23, a humanidade alcança mais um marco histórico muito importante. Eles foram capazes de produzir naves capazes de viajar mais rápido que a velocidade da luz. E é essa tecnologia que tornará possível o futuro interplanetário em Futurama, mas também abrirá espaço para todos os tipos de acidentes e conflitos que temos como consequência. Enfim, tem um detalhe bem interessante aqui que acontece, que é em 2308. Porque nesse ano Bender retorna do futuro apenas para roubar o Prêmio Nobel da Paz. Entretanto, o que poderia ser apenas mais uma piada acaba em tragédia, porque sua ação desencadeia uma batalha contra os suecos, que estavam responsáveis pelo prêmio, e resulta na destruição completa de Nova York. Então sim, Bender foi o responsável pela queda de Nova York e posteriormente o nascimento de Nova York, né? E surpreendentemente, cara, esse evento mergulhou a Terra em uma nova era medieval, que se estende por todo o século 24. Civilizações entraram em colapso e a humanidade retrocedeu séculos
em termos de organização social. É outro exemplo perfeito, outra crítica social, dizendo como o egoísmo e a irresponsabilidade de só uma pessoa poderia alterar o curso da história. Certo que, isso aqui é um desenho, né? Não faz tanto sentido. Dito isso, nós avançamos agora para o século 28 e 29, quando nasce Hubert J. Farnsworth, em 9 de abril de 1841. Ele é simplesmente o tataraneto de Fry e se tornará uma das figuras centrais da série. Um personagem muito importante para tudo isso aqui. Extremamente inteligente e igualmente excêntrico, o futuro professor acaba dedicando sua vida à ciência, com invenções que variam de brilhantes e absolutamente inúteis. Na juventude, ele se envolve com Carol Miller, a fundadora da corporação mãe. E cara, essa relação acabou bem mal com o tempo, tá? Porque Carol Miller se revela uma grande antagonista corporativa de Futurama, manipulando eventos globais e conspirando contra a Planet Express em várias ocasiões. Outro marco na trajetória do professor é a sua rivalidade com Ogden Wernstrom, antigo aluno que se revolta após receber uma nota baixa. E essa briga aqui acaba se tornando uma piada recorrente durante toda a série, porque o garoto passou a vida inteira tentando superar o professor, sempre com plano de vingança, mas nunca deu certo, né? Em 2975 nasceu Turanga Lila, uma mutante com apenas um olho que será fundamental, não só para Planet Express, mas também para o destino do universo. Criada acreditando ser uma órfã alienígena, mais tarde ela descobre que é filha de mutantes que viviam nos esgotos de Nova York. E além de sua própria trajetória, que ela vai construir daqui para frente, Lila também se conecta aos Niblonianos, aquela raça ancestral de 3 olhos nascidas no Big Bang. Um deles, Nibbler, seria adotado por ela no futuro, e o vínculo entre esses dois se mostrará crucial para as batalhas cósmicas contra ameaças como os cérebros, que nós comentamos. Enfim, vamos chegar no ponto que eu acho que todo mundo queria, né? No dia 1º de janeiro do ano 3000, Fry desperta oficialmente para sua nova vida. O contraste aqui é brutal na visão dele. Onde antes haviam ruas conhecidas e prédios comuns, agora se erguiam arranha-céus futuristas, naves sobrevoando a cidade e robôs convivendo naturalmente com humanos e alienígenas. Fry, perdido e sem entender nada, logo descobre que apesar de estar 1000 anos no futuro, ele continuava sendo o mesmo sujeito atrapalhado, sonhador e bem preguiçoso. E outro detalhe importante, que deu para notar, né? Como ele ficou congelado em uma cápsula criogênica, ele não envelheceu nem um pouco. Enfim, é nesse momento que ele encontra Lila, que naquele momento era uma funcionária responsável por registrar o futuro das pessoas, trabalhando como agente de atribuição de carreiras. Basicamente, em outras palavras, ela seria a pessoa responsável por escolher a profissão que cada pessoa seguiria na sua vida. E com Fry não foi diferente. Quando ele chegou de frente a Lila, o destino que ela deu para ele parece até irônico. Sua profissão escolhida foi virar entregador de pizza novamente. Só que bem, Fry, desesperado por liberdade, se recusa a aceitar o chip de carreira que definiria seu futuro. Então, a partir desse momento, começa a correr pela cidade, fugindo não apenas de Lila, mas também de uma vida que parecia predestinada a ser a mesma de antes. Com o tempo de convivência, depois e com o passar dos episódios, Fry percebe que Lila não é apenas mais uma burocrata. Por trás da frieza inicial, ela também é alguém que busca seu próprio lugar no mundo, e essa identificação seria a base da relação que eles construirão dali em diante, que, surpreendentemente, é muito bonita. Eu gosto muito da relação que eles criaram entre Fry e ela. Enfim, voltando à história, durante sua fuga, Fry conhece outro personagem fundamental, Bender Bending Rodrigues, ou simplesmente para os mais chegados, Bender, um robô beberrão, sarcástico e cleptomaníaco, que apesar de não aparecer, acaba se tornando o melhor amigo do garoto. O encontro deles acontece em uma cena icônica, dentro de uma cabine de desviver, aquela invenção que agora era bem comum no ano 3000, usada como se fosse uma cabine telefônica, mas com um propósito muito mais sombrio. Fry, sem saber, acaba pensando que aquilo era um telefone, então obviamente entrou para tentar fugir daquela situação. E cara, surpreendentemente ele só não morre porque Bender também estava lá dentro, então como tinha 2 pessoas, acabou dando tudo errado, como sempre. A partir desse encontro, moldado pelo destino, Fry e Bender se tornam inseparáveis, 2 desajustados que se completam, cada um à sua maneira. E assim forma a equipe mais clássica da série, Fry, Lila, Bender como os principais tripulantes, sob o comando do professor. Dito isso, logo eles começaram suas missões pela galáxia, entregando pacotes em planetas distantes e enfrentando perigos que vão de guerras interplanetárias a monstros espaciais. Já nesse início, o Futurama deixa claro que não seria apenas uma sátira de ficção científica, mas também um espelho do nosso mundo, onde temos capitalismo, burocracia, política e desigualdade social aparentemente constante, mas sempre filtradas com o humor ácido da série. Poucos meses depois da sua chegada ao futuro, Fry e sua equipe já são chamados para lidar com uma crise planetária. Durante séculos, como nós dissemos, a cidade de Nova York despejou toneladas de lixo no espaço. O problema é que esse gigantesco monte de entulho começou a orbitar e estava prestes a colidir de volta com a Terra, a uma velocidade que simplesmente destruiria tudo. E pasme, tá? É Fry que tem a brilhante ideia que, entre aspas, salva o planeta. Quer dizer, salva o planeta de fato, mas é bizarro. Jogar ainda mais lixo em cima da bola de lixo, mudando assim a sua trajetória. E cara, dá certo, tá? É uma solução absurda, típica de Futurama, mas que surpreendentemente funciona. Ainda assim, o episódio deixa claro, todo episódio
episódio de Futurama tem uma crítica. O problema que ignoramos no presente sempre voltam em algum momento no futuro, e nem todos têm como se resolver. Logo depois, Fry descobre que carrega em seu corpo um segredo, tatuado em suas nádegas. Lá existia um código capaz de ativar uma máquina do tempo. O detalhe é que essa tatuagem só aparece quando ele toma sol em uma praia nudista. E o responsável por isso, obviamente, foi Bender, que a colocou durante uma viagem temporal que eles fizeram. Esse código colocou Fry no centro de mais uma conspiração. Alienígenas queriam usá-lo para dominar o universo. Fry, claro, foge e acaba usando o próprio código para viajar novamente para o passado, criando assim outro paradoxo muito louco, onde passaram a existir dois Frys ao mesmo tempo, um congelado na cápsula e o outro vivendo no ano de 2000. No final das contas, tudo volta ao normal, tá? Tudo se resolve porque Bender conseguiu se livrar de um vírus que estava o controlando e apagou o código, impedindo assim que os alienígenas cumprissem seu plano. Mas esse arco reforça algo importante. Fry não é apenas um humano deslocado no tempo, ele é uma peça essencial do destino do universo, ou seja, ele tem o poder de destruir tudo, porque ele é burro. Pouco tempo depois, o universo revelou um segredo ainda maior. Fry carrega uma anomalia cerebral, tá? Tô falando, esse cara, não sei o que tem com esse cara não. Que o tornava imune aos ataques do cérebro. Aquelas criaturas cósmicas que colecionavam conhecimento destruindo civilizações, que nós citamos antes. Essa falha genética é o que normalmente o torna menos inteligente que a maioria. E curiosamente é exatamente o que o salva. E mais uma vez, Fry, o homem deslocado no tempo, acabou sendo uma peça-chave na luta contra uma ameaça universal, contra os cérebros. Enfim, durante esse mesmo período, o professor criou uma máquina do tempo capaz de viajar para o futuro. Fry, Bender e o professor acabam avançando milhões e bilhões de anos sem conseguir retornar, e a única solução para voltarem ao seu tempo original era viver até o fim do universo, testemunhar o colapso da realidade, o segundo Big Bang e chegar exatamente do ponto de partida. E é por isso que nós dissemos no começo que tiveram 2 Big Bangs. Esse arco aqui também revelou a existência de universos paralelos quase idênticos, detalhes mínimos mudavam de um para o outro. A piada sempre anda de mãos dadas com a física quântica. Então, tecnicamente, tudo tem uma razão por trás, por mais que ela seja louca algumas vezes. Enfim, vamos continuar aqui. Em uma escavação feita em Marte, a equipe que estava responsável por lá encontrou um antigo calendário marciano que anunciava o fim do mundo. Uma erupção solar poderia destruir a Terra. Mas felizmente, a Amy descobre mais tarde que leu errado, porque o planeta em risco na verdade era Marte. Com todo aquele perigo, com toda aquela ameaça que eles estavam sentindo, a humanidade chegou a abandonar a Terra e migrar temporariamente até que a erupção realmente atinge Marte e todos voltam. É uma sátira clara, mesmo com tecnologia absurda, os erros humanos continuam definindo o destino da civilização. Então a gente pode se destruir a qualquer momento. E em 2014 acontece um dos eventos mais interessantes e melhores da série inteira. O desdobramento da cápsula do tempo enterrada em Springfield, o crossover com os Simpsons. A história começa em Springfield, quando a escola enterra uma cápsula do tempo para ser aberta 1000 anos depois. E sim, isso aconteceu em 2014, né? Só que Bart, sendo Bart, estragou tudo. Ele colocou simplesmente um sanduíche dentro da cápsula. O problema é que a cápsula acaba sendo enterrada perto de resíduos nucleares da usina do Sr. Burns. E como resultado, o sanduíche sofre mudação, dando origem assim a uma praga de coelhos mutantes ultra agressivos. 1000 anos depois, os coelhos dominaram a Terra. Para resolver o problema, Bender viaja ao passado com a missão de eliminar Homer Simpson, acreditando que o DNA dele era a origem da mutação. Mas claro, como todo mundo sabe, essa cena, ao conhecer Homer, ele muda de ideia e os dois acabam virando amigos improváveis do bar. No fim, a invasão é contida graças a Lisa Simpson, que usa seu saxofone para hipnotizar os coelhos e mandá-los para outro planeta. Ou seja, em Futurama, a linha do tempo é frágil e caótica. Um pequeno gesto no presente pode ter consequências cósmicas no futuro, e a série inteira se baseia nisso. Coisas bizarras que acontecem nas viagens do tempo ou no passado que refletem em problemas gigantescos no futuro. A linha do tempo do Futurama nunca é totalmente linear, tá? Passado, presente e futuro estão sempre se chocando, por isso é muito difícil definir de fato o que acontece. Conforme a série avança para futuros ainda mais distantes, o roteiro não tem medo de projetar cenários cada vez mais extremos. Por exemplo, no ano de 2000, a humanidade perde espaço e os macacos assumiram o controle do planeta. No ano de 105.000, uma nova era glacial cobre a Terra, congelando as civilizações. No ano de 351.000, em vez de secar, acabar a água da Terra, a Terra simplesmente se transforma em um imenso oceano global, totalmente submerso. E esses saltos reforçam uma ideia recorrente. Não importa o quanto a humanidade avance, o ciclo de ascensão e a queda parece inevitável. E é inevitável, não tem o que fazer. No final das contas, não existia um ponto final absoluto em Futurama. O que a série mostra é que Fry, Leela, Bender e o professor estão presos em um fluxo eterno de aventuras, paradoxos e recomeços. Mas por trás da comédia e da ficção científica, existe uma mensagem clara. A vida é breve, caótica e impossível de controlar. Passar tempo demais olhando para o futuro ou preso no passado faz a gente esquecer o presente. E no fim das contas, esse presente é tudo que realmente temos. Por isso que ele se chama de presente.
E bem, por hoje é isso. Eu não me aprofundei muito nas aventuras dos personagens porque sinceramente são muitas temporadas. Eu apenas quis trazer o que acontece de fato de início ao fim, na ordem cronológica. Que bem, não é exatamente o fim como nós dissemos. Mas é isso. Obrigado por você que ficou até aqui. Deixa um like se gostou do vídeo. Fiquem bem, bebam água e te vejo uma próxima. Valeu!